Boa noite a todos. Estamos agora começando o Evangelho Online. Antes da gente iniciar o programa de hoje, nós queremos dar 2 avisos. Primeiramente, nós vamos ter neste domingo uma sessão solene de Natal aqui na nossa casa, com a palestra aqui na Federação Espírita Paraibana, com a palestra do Frederico Menezes. Então, contamos com a sua presença nesse momento de confraternização pelo nascimento do Cristo. E também no domingo teremos o Ponto a Ponto com Edilmo Carvalho, com o tema Jesus e Espiritismo. Então hoje nós estamos tendo o prazer de receber novamente o Severino Celestino. Estamos com o João também, João Alves. Meu nome é Ismael Maia, para quem ainda não conhece. E nós vamos agora iniciar um evangelho aqui bem agradável. Você é convidado também aí de casa a compartilhar conosco, fazendo comentários, perguntas. Nós vamos estudar hoje o capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, que tem o nome Pedi e Obtereis, os itens de 1 a 4. E antes de nós fazermos a leitura e os comentários, vamos fazer uma prece. Eu vou pedir para o João a gente se concentrar, para a gente se harmonizar e receber as intuições com o aprendizado. Então, Mestre Jesus, amigo de todas as horas, estamos aqui reunidos em Teu nome uma vez mais para estudarmos a Tua lei espiritual, para também transmitirmos por esses canais virtuais a Tua mensagem redentora que pacifica os nossos corações e ilumina as nossas consciências. Que tenhamos as inspirações dos amigos espirituais, que num clima de fraternidade e amizade que nos caracteriza, possamos juntos construir mais esse trabalho em prol do bem, do amor e da verdade. Fica conosco, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Que assim seja. Então, meus amigos, abram aí nas suas casas o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27. É o início do capítulo 27. A gente vai começar agora a leitura. Primeiro eu queria agradecer a Celestina por estar conosco hoje, nessa noite. É um prazer enorme, né? A gente comentava que nós temos aqui um estudo, o NEP, né? Estudo na casa. E nós utilizamos muito as obras, uma referência grande. Então um prazer especial hoje estar com o Celestino fazendo esse evangelho. Eu que agradeço a oportunidade e convoco você que está nos assistindo, está sintonizado conosco, a levar os seus pensamentos a Deus, procurar sintonizar o máximo possível com a mensagem de Jesus nesse clima do Natal que se aproxima, comemorando a passagem dele entre nós. Então, o tema de hoje é qualidades da prece. Qualidades da prece. Nós vamos ler esse trecho agora, que está lá em Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas, que afetadamente oram de pé nas sinagogas e nos cantos das ruas, para serem vistos pelos homens. Digo-vos, em verdade, que eles já receberam sua recompensa. Quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto, e fechada a porta, orai a vosso Pai em secreto, e vosso Pai, que vê o que se passa em secreto, vos dará a recompensa. Não cuideis de pedir muito nas vossas preces, como fazem os pagãos, os quais imaginam que pela multiplicidade das palavras é que serão atendidos. Não vos torneis semelhantes a eles, porque vosso Pai sabe do que é que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Então, muito interessante esse trecho. Então, primeiramente, Celestino, eu queria fazer uma pergunta, até uma curiosidade nossa, né? Aproveitar que você está aqui conosco hoje. Como é que era a prece na cultura judaica, né? Porque Jesus era judeu e ele falava para judeus, né? Então é interessante a gente ter essa noção para entender melhor o texto, né? É verdade. O judaísmo ele tem uma forma bem diferente
de orar. E Jesus coloca isso aqui, e como muita gente não conhece o judaísmo, não alcança as palavras de Jesus. A oração judaica, ela tem 4 objetivos. Ela é dividida em 4 tópicos. A oração de pedido, a oração de agradecimento, a oração de louvor e a oração de introspecção. Por quê? Porque o verbo orar em hebraico, ele é um verbo reflexivo. Nós aqui não utilizamos com esse significado. O verbo se diz no infinitivo lehit palelo, mas como o verbo hebraico ele é sempre situado na terceira pessoa do passado, o radical se torna não lehit palelo, mas palelo. Só que palelo significa julgar a si mesmo. Então a prece que tem mais força, ou que é mais importante, é aquela que Jesus disse aos discípulos. Porque a gente pensa que Jesus ensinou a orar no Sermão do Monte, lá na Galiléia. Não foi. Essa oração maravilhosa, universal e tão importante, tão fantástica, nasceu no Monte das Oliveiras. Porque Jesus ia pregar em Jerusalém durante o dia, no templo, reunindo ali as pessoas. E como ele não tinha dinheiro, ele à noite não tinha um hotel para dormir, não tinha nem um albergue da juventude naquela época que fosse assim mais em conta para ele. Então ele atravessava o vale do Cedron, que era o rio que ficava ali separando o Monte Sião e o Monte Moriá do Monte das Oliveiras. São 2 montes próximos, um de frente para o outro. Ele atravessava o vale e subia o Monte das Oliveiras e ia para uma gruta que não era maior do que essa sala. E ali ele passava a noite com os discípulos no abrigo, não tinha energia, mas ali ele ficava ao abrigo do vento, do frio, e ali ele passava uma noite. E os discípulos reunidos, como todo judeu que se reúne, sempre se lembra da oração. Então ele disse, mestre, eles pediram, mestre, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou seus discípulos, porque João Batista precedeu Jesus nesse estilo de ter um grupo dirigido por ele, e muitos discípulos dele acompanharam Jesus. Então naquele momento Jesus, como bem diz Mateus aqui, ele diz assim, quando orar não vos assemelheis aos hipócritas. Se bem que essa palavra hipócrita é grega, Jesus não ia falar isso. Ele falou outro termo. Ele fala do termo de hanef, que é aquele que diz uma coisa e faz outra. É aquela pessoa que tem uma coisa no coração e outra nos lábios, né? Diz uma coisa e faz outra, como diz o profeta Isaías. Esse povo me louva com os lábios, mas não me entende o coração. Mas ele diz que eles oram de pé nas sinagogas, olha, porque você deveria sentar e orar em silêncio lá no seu cantinho, mas já oram de pé, é para as pessoas verem que ele está orando. Tem evidência. O que segundo Jesus era um gesto de vaidade, egoísmo. E ele diz assim, e nos cantos das ruas. Na verdade o termo original fala mais de praça. Sim. Que é um local onde tem mais gente. Né? Os tradutores sempre dão alguns escorregos. Para ser visto pelos homens. Diga-os é verdade que eles já receberam sua recompensa. Aí ele diz, quando quiserdes orar, entrai para o vosso quarto e fechada a vossa porta, orai ao vosso Pai em secreto. Aí Jesus dá o verdadeiro significado da oração judaica, que é o auto-julgar. Por isso que os orientais não oram, eles meditam. A maioria das religiões orientais, eles trabalham com a meditação. E é isso que Jesus ensina. Faz a tua introspecção. E curiosamente, no judaísmo, a gente sempre, você observa que o título do capítulo é o pedir e obtereis, que dá a impressão que a oração tem que ser sempre de pedido. Né? Nós ocidentais temos isso. Se a gente faz 4 preces, a gente faz 3 de pedido e 1 de agradecimento, e olhe lá quando muito, né? É verdade. E Jesus divide isso com muita classe, de acordo exatamente como está no Sidur, que é o livro de oração judaica.
Lembremos, como você bem colocou, que ele estava falando para judeus. Não significa que o que ele está ensinando não sirva para nós. Claro que serve, a base toda. Mas você vai analisar. A primeira prece, ele diz de introspecção. Naquela introspecção, você medita, reflete, louva, tá certo? Agradece e, por último, você pede. Só que a oração de pedido não é por você. As orações de pedido que você fizer tem que ser feitas pelos outros, porque Deus já sabe. Jesus coloca lá embaixo com muito, o vosso Pai que vê o que se passa vos dará recompensa, porque Ele sabe o que você precisa. E como o que você recebe de Deus é fruto do que você plantou, então você não precisa pedir. Quando você se dirigir a Deus para pedir alguma coisa, peça pela paz do mundo, pelas famílias, tá certo? Pela união entre os homens, pelo teu vizinho que está doente. Mas nós temos mania de orar pelo nosso filho que está fazendo vestibular, embora o filho do vizinho também esteja fazendo, mas a gente não ora pelo filho do vizinho. Então Jesus, quando ele dá essa raiz, essas bases, para que a gente saiba realmente, e Kardec fala disso, não é oração repetida, não é a oração decorada. Eu faço muita caminhada na praia e alguém fica achando interessante as pessoas caminhando com um texto na mão. Eu não sou contra você fazer, né? Mas qual é a diferença de quem está com o texto na mão no seu quarto, ou refletindo interiormente, com você estar com um texto na praia do Cabo Branco, onde passa uma limusine, onde passa um carro do ano, que é um desejo inconsciente que você tem de possuir, onde você vê uma pessoa que vai, outra que vem. Então você não está ligado, você está fazendo um gesto de mímica com os lábios, repetindo uma palavra, que aquilo cai no comum, no normal, e o cérebro deixa inclusive de registrar o que você está falando. Então é isso que Jesus está falando. Agora, peça e você vai obter, mas peça pelos outros, não por você. Porque se você já está agradecendo, louvando e meditando, é porque você já reconheceu a superioridade de Deus e que Ele já lhe deu tudo que você precisava. Então, eu não tenho que pedir mais nada. Eu tenho que agradecer, louvar, meditar, refletir, e depois eu vou pedir pelos outros. E é por isso que ele diz assim: quando orardes, orai assim. Olha a primeira frase, Pai Nosso. Olha que coisa interessante, porque ele não diz meu Pai. Jesus podia ter dito, quando orardes, dizer assim, meu Pai que está nos céus. Não. Pai Nosso, Pai de todos, igualdade na oração. Não sou melhor do que ninguém, não mereço mais do que ninguém. E existe um Pai, que aqui naquele momento eu estou me dirigindo, mas que não é só meu, é de todos. E a gente vê muitas pessoas tão bem intencionadas na rua, dizendo, foi Deus que me deu, não é? Bota no carro, que foi Deus que lhe deu. Quando Deus quer é assim, como se ele fosse o premiado e que Deus fosse outro. A semana estava assim, meu Deus é forte, o Deus dele é forte, e o nosso, onde é que fica? Então, Jesus ensina exatamente a igualdade. E como é que ele se refere, se liga a Deus? Pai Nosso dos céus. Por quê? Porque dos céus não significa que ele esteja em cima, mas metaforicamente, segundo lá no Gênesis, existe um verbo que Moisés usa, que é o verbo merahefet, que na língua que Jesus falava, ele significa que é aquele que está sobre todos, tendo total consciência, noção, certeza de onde as coisas acontecem, como acontecem, por que acontecem. Então Jesus quer que a gente sinta-se iguais e coloque Deus acima de todos nós, que não seja um acima físico, porque se fosse físico ele estava em cima de dia e de noite estava embaixo, que a terra gira. Mas é um Deus que está acima em quê? Em amor, em dedicação,
em vontade de nos servir. E a gente tem que começar colocando essa posição que Ele tem sobre nós. E em seguida, reconhecendo, declarar que Ele é divino. Olha aí. Pai nosso dos céus, santo é o teu nome, e não santificado seja o vosso nome, como se nós estivéssemos permitindo que Deus fosse santo. Mas Ele já é, se você quiser, se você não quiser. Então é a condição de igualdade, superioridade divina e santidade que Ele é. E depois que a gente coloca, Ele diz assim: venha a nós. Como muita gente coloca, mas na verdade Ele não coloca, porque o nós aí, muita gente coloca no Pai Nosso tradicional, seria nós humanos. Mas nós estamos deixando de fora as aves, as árvores, os animais, todos os seres, criação de Deus. Venha o teu reino. Tavô Malikuterá. Venha o teu reino. Quer dizer, a gente reconheceu que Ele é superior, que ninguém é igual a Ele, nem ninguém é maior ou menor do que os que aqui estão. Nós temos que nos colocar na mesma situação de igualdade com o nosso semelhante. Aí, santo é o teu nome. Venha o teu reino, mas venha distintamente para todos. E aí vem mais uma parte da humildade nessa introspecção, nesse auto-julgamento. Tua vontade se fará na terra como em todas as partes, como nos céus, como em todos os mundos habitados. O que é submissão também à vontade de Deus, porque se você se submete à vontade de Deus, você não reclama de nada que acontece. Então é humildade, igualdade, submissão. Tá certo? E aí vem um pedido. Aí é que vem o pedido. Vem um pedido. Aí vem um pedido por quem? Dá-nos, não dá a mim só, a nós todos, dá-nos hoje parte do pão. Ten lechem, ten hayom, dá-nos hoje lechem hukinu, parte do pão. Ou seja, daquilo que a gente merece, nos dê apenas uma parte, porque o que ficar vai ser para aqueles que por acaso, que há sempre a injustiça humana, a divisão não está sendo correta, que fique para quem não tem. Até na hora de pedir, você tem que pedir por todos e ainda com reserva, pensando no outro. Na hora que a oração fala de pedir, não é pedir para mim. E a gente diz o pão nosso de cada dia, como se a gente estivesse pedindo logo do mês todo para hoje. Né? A ideia mais ou menos que muita gente entende é essa. Porque quando Jesus diz assim, pedis e receberei, batei, a porta vos será aberta, é no pedido pelos outros. Você já está no seu quarto, já fechou, você já se introspectou de tal forma que você entendeu a sua pequenez, a sua igualdade com os outros, a sua humildade na oração. E aí vem uma parte, depois que ele diz, dá-nos hoje parte do pão, aí Jesus fala agora da parte que eu acho mais profunda na oração, que é o perdão. Ele não poderia deixar de falar, porque se você não perdoa, você não tem paz. Você presencia pessoas que depois de 20 anos, que foi magoada, que foi ferida, ela ainda tem, quando fala, ainda sofre. Quer dizer, se você perdoa, você tirou um problema da sua vida e transferiu para aquele que o ofendeu. Porque se você me ofende, se João me ofende, ou se eu ofendo a João e ele me perdoa, nobilíssimo para ele, mas o perdão dele engrandeceu a ele e tirou ele de um problema, mas não fez com que eu deixasse de dever o mal que eu fiz a ele. Então por isso que Jesus diz assim, perdoa-nos os nossos erros. Aí vem que normalmente assim, perdoa as nossas ofensas, assim como nós, né? Jesus não coloca essa expressão assim, como se fosse assim,
vamos dar uma aliviada assim, ou então a gente está mostrando que a gente perdoa. Não. Ele coloca aqui, o silalano et ashmateino, quer dizer, perdoa os nossos erros, alguns traduzem como culpa. Cache, quando? Tem uma preposição aí, de um advérbio de tempo, cache, quando? Fica incondicional, né? Condicional. Quando eu tiver perdoado o erro daquele que me ofendeu. Se eu não perdoei, quer dizer, Jesus foi muito profundo nessa colocação. Porque que a gente escuta tanta gente dizer assim, eu perdoo, mas não esqueço. Ou então dizer assim, olha, você não merece não, mas eu vou lhe perdoar. Quer dizer, já coloca você numa condição inferior e ele numa condição superior. Você, bonzinho aqui sou eu, o ruim é você, mesmo sem merecer, porque eu sou bom. O outro diz assim, eu não desejo mal a ninguém, mas entrego a Deus, entrego a Jesus. Como se fosse assim, aquilo que eu não tenho coragem de fazer, eu estou torcendo para que Deus e Jesus façam. E Jesus não coloca absolutamente nada assim, nem ele vai assumir as bobagens que a gente faz. Ele já deixou claro, a lei de causa e efeito, que se eu quero ser perdoado, eu tenho que já ter perdoado antes. Porque o perdão não é um querer, é uma conquista. Já estou. Por isso que ele não manda pedir por nós. O Sidhu não manda pedir por você. Porque as suas conquistas são você que já conseguiu. Peça para ser misericordioso com o débito do outro. Peça para aliviar o karma daquele outro. Faça como o Cirineu, ajude a carregar a cruz, que é dele, porque é isso que vai notabilizar e elevar o seu espírito. Então, e tem mais um detalhe, eu vejo aí que no mundo das bem-aventuranças, ou no mundo espiritual, segundo essa colocação de Jesus, ninguém deve nada a ninguém. E estará todo mundo em dia com as suas contas de amor, de perdão, etc, etc. E agora, depois, perdoando os nossos erros, quando tivermos perdoado, aí ele vem com um último, vamos dizer assim, um pedido, que não é por ele, não é por mim, mas por todos nós. Não nos deixes entregues às provações, não é às expiações. Porque a aprovação é sinônimo de missão. É como se fosse assim, eu estou em missão, e já que me delegar-se esta missão, não me deixe sozinho na hora de cumpri-la. Porque o meu débito, meu filho, eu vou ter que pagar, goste ou não goste, porque eu já assinei a duplicata. Ele não fala, ele fala de massar. Massar é prova. É aquilo que você tem que passar por ela, pela escolha, como ele teve que passar entre nós, porque veio trazer, né? Porque ele disse que só você, tendo assistência divina durante as provações, é que você pode resgatar ou livrar de todo o mal. E no fim de tudo isso, ele fecha com a expressão hebraica amém, que não é com M no final, é com N. Amém significa que tudo isso que acabamos de declarar em tua presença aconteça, mesmo assim, segundo a tua vontade. Muito bom, Celestino. Pai Nosso tudo. É o fechamento do entendimento, da humildade, da oração, que infelizmente nós ocidentais, a gente diz assim, Jesus disse, pedir, receberei, eu já pedi tanta coisa a ele, não faz nada por mim. Tem gente revoltada, que as pessoas pensam que esse capítulo que Kardec coloca aqui, realmente a gente obtém, se a gente merecer, e se a gente tiver a humildade de pedir pelo outro, e não por nós. Muito bem. A gente tem algumas perguntas, eu posso... Pode passar com todo o pessoal está assim atento, acompanhando a de casa. Nós temos aqui algumas perguntas. Um comentário da Teresa. A prece é a expressão de um sentimento que sempre alcança a Deus quando ditada pelo coração de quem ora. Muito bem. Muito obrigado, Teresa. Frase muito bonita. Teresa. É isso aí, concordo plenamente. Tem que nascer. Tem que vir, não é a repetição de palavras como Jesus coloca,
nem o exibicionismo na praça pública, né? É verdade. O Cláudio, ele também faz um outro comentário. Sem a oração, tudo ficaria muito mais difícil. É através dela que mantemos a nossa vibração num nível aceitável para aceitar o outro. Aceitar e aceitar o outro. Acredito que seja assim. Precisamos manter um contato permanente com a esfera superior. E a oração é o canal para isso. Com certeza. Por isso que Jesus mandou entrar no seu quarto e fechar a sua porta. Verdade. E orar a Deus em silêncio, porque nesse auto-julgamento, como a gente colocou, o paleiro, você entra em sintonia com Deus, né? E olha que Jesus, além disso, ele ensinou que antes da oração tem que haver um preparo. Você pode ver que a primeira coisa que Jesus deixou fisicamente explicado ou testificado sobre isso é um princípio no judaísmo que eles chamam na sinagoga de aliá. Aliá é um substantivo derivado do verbo la'alot em hebraico, que é subir. Então aliá é o substantivo, é a subida. Por quê? Porque antes de você entrar em sintonia com Deus, você tem que elevar os seus pensamentos. A gente inconscientemente diz assim: elevemos os nossos pensamentos a Deus. Isso é um princípio judaico, é uma aliá. Por isso que na sinagoga tem um bimá, onde eles colocam a Torá, tem uns degraus que todo mundo que vai ler a Torá chama-se subida à Torá, aliá à Torá, que a igreja copiou, formando o altar da igreja, todo o altar lá em cima. É a imitação da sinagoga judaica, embora a igreja tenha sido tão antissemita. Mas Jesus, sempre você observa no Evangelho que diz: Jesus subiu o Monte das Oliveiras e foi orar. Jesus subiu o Monte Tabor quando se transfigurou. Moisés subiu o Sinai para receber os 10 mandamentos. Jesus subiu o Monte das Bem-aventuranças para promover o seu discurso, o maior sermão. E em todos os ensinamentos de Jesus, as esperanças e as exortações, era para que a gente subisse. Inclusive ele. Sempre foi visto a última vez subindo. A última vez, a sua última subida física foi a cruz. Ele foi colocado mais no alto. Jesus só desceu uma vez. Ele só fala em descida 2 vezes no Evangelho. Foi uma que ele desceu a Jericó. Engraçado, curiosamente, ele desceu para que Zaqueu subisse numa árvore. Quer dizer, ele não promoveu uma aliá descendo, mas ele fez que Zaqueu promovesse essa subida para o encontro com ele. E na parábola do bom samaritano, ele fala em descida e não subida. Um homem descia de Jerusalém a Jericó, querendo dizer, por quê? Jerusalém fica a 736 metros acima do nível do Mediterrâneo, e Jericó 400 negativo. Então a diferença é 1136 metros. Então o homem deixou o templo e desceu. Por isso que ele foi atacado por ladrões. Porque se ele fosse o inverso, se ele fosse subindo de Jericó a Jerusalém, nada ele acontecia, porque ele estava indo em busca de Deus. Então Jesus coloca, né, porque ele usa, em vez de colocar aliar, ele coloca ieridar, que é descida em vez de subida. Isso para nós que somos espíritas é muito, muito providencial e identifica muito os princípios da doutrina, porque a doutrina ensina a gente a subir as vibrações. Quer dizer, se aquele homem não tivesse se afastado de Deus, não tivesse descido, curiosamente, eu vou a Jericó quase todo ano. Jericó hoje tem um cassino. Quer dizer, ainda hoje é uma cidade que convida você a descer e não a subir. Tá certo? Então Jesus faz uma geografia espiritual muito interessante, que está de acordo com o ensino judaico, está de acordo com o ensino cristão hoje, e está de acordo com o ensino da doutrina. Incrível. Porque a revelação divina não pode ter contradição. Não pode ter contradição. Elas se completam. Exatamente, se completam. Elas não se contradizem. Então, a doutrina espírita manda dizer o quê? Elevemos nosso pensamento.
Ore e sintonize com o bem. Porque se você sintonizar com o mal, você é passivo de ser obsediado. Se você sintonizou com o mal, o homem que descia, se afastou de Deus, foi atacado por ladrões, foi quase morto. Do ponto de vista espiritual, ele foi invigilante. Então está 2014 anos atualizadíssimo esse ensino de Jesus da necessidade como bem colocou aí o Cláudio, né? Da gente estar totalmente sintonizado com a vontade de Deus. Muito bom. Tem uma pergunta agora do José Aparecido. Uma prece pode curar? Claro que sim. A prece, como a gente bem Kardec coloca, ela tem muita força. Imagine, e mais ainda, viu? Como é o nome dele? José Aparecido. José Aparecido. É o amigo espírita. Né? E se essa prece é pelo outro, nossa, é muito forte. É muito forte. Você não sabe as experiências que eu tenho nesse sentido. Porque, sinceramente, dificilmente eu peço por mim. Eu não estou aqui fazendo farisaísmo, vamos dizer assim. Eu estou sempre, graças a Deus, todos os dias dando 1000 graças a Ele pelas oportunidades, pelos momentos, pelas grandes coisas que eu tenho recebido dele. Então eu não posso mais pedir nada a Ele. Mas quando eu me passo para pedir, e nós temos um espírito amigo, que esse eu acho que está de ouvido com Carlos, de tanto eu falar com ele, pedir a ele, que é o Dr. Bezerra Menezes. E o que ele tem feito, não é? Nós chegamos na Galiléia em 2009 e foi um casal conosco, um cidadão que era católico, não era espírita. Que nesse primeiro grupo nós levamos 90 pessoas. E quando eu desci no hotel em Tiberíades, no dia 14 de novembro de 2009, ainda me lembro a data, e ele não estava bem. Ele não estava bem. E ele disse: olha, professor, eu estou a noite toda, não consegui dormir. Ele já bem idoso. E eu estou enjoado, eu estou passando bem, eu estou com problema no estômago. Aí eu disse: seu fulano, eu vou poupar o nome, né? Eu digo: vamos fazer o seguinte, o senhor acredita em Deus, em Jesus, vamos fazer uma oração, já está na terra dele. Aí eu fiz uma inoculação de energia nele, ali mesmo no restaurante. Coloquei a mão na cabeça dele e disse assim: doutor Bezerra, nós estamos na terra de Jesus. Não seria interessante um grupo tão grande ter um momento de tristeza para as pessoas, de ver alguém? Que eu senti que ele não estava fisicamente bem. Ele não estava fisicamente bem. E foi Dr. Bezerra Menezes, porque eu pedi realmente no fundo do meu coração, implorei a Jesus, porque eu estava ali exatamente vendo o mar da Galiléia na minha frente, quer dizer, eu estava com todo o ambiente para que aquilo acontecesse, e esse homem não teve mais nada. E o pior que eu achei da história todinha foi que ele dedicou a mim. Ele disse que eu curei ele, Não, eu não fiz nada. Eu estou até declarando isso, fazendo uma prestação de conta ao Dr. Bezerra Menezes, que eu nunca aceitei que eu tivesse condições de fazer nada. Mas aí o pedido, quando a gente pede do fundo do coração pelo outro, a prece é... Por isso que Jesus diz: pedir e obtereis. Mas é preciso saber pedir. Se você pede para acertar na cena, eu tenho certeza que ele não vai lhe ouvir. Infelizmente ainda tem gente que diz assim: ajuda aí que eu dou 1/5 para os pobres. Quer dizer, o cara já começa, né? Barganhando com a questão religiosa. Mas a prece realmente tem esse poder, né? Tem esse poder. E eu tenho muitos outros exemplos que nós passamos nesse sentido. Mas eu nunca peço. Só se for assim uma coisa muito urgente. Às vezes, até eu vinha subindo de Jericó para Jerusalém, a primeira vez que fui em Israel no ano 2000, eu aluguei um carro, fui para o Mar Morto, visitei Massada, visitei aquela região toda ali de Qumran, e subi. Quando eu cheguei em Jericó, eu era para pegar a estrada subindo do lado esquerdo, eu peguei a estrada do lado direito. E eu ia com meu amigo Gade dentro do carro, e a gente entrou no bairro árabe.
entrando na Cisjordânia. E ele disse assim, se eles souberem que, se descobrirem que eu estou aqui, eles são capazes até de incendiar o carro. Eu disse, olha, fique tranquilo, que Jesus disse que quem sobe de Jericó para Jerusalém, nada lhe acontece. Só acontece que vem descendo de Jerusalém para Jericó. Até brinquei com ele. Ele se abaixou assim dentro do carro, coitado, ficou assustado. E eu saí perguntando no meu hebraico para árabes, olha aí o perigo, mas fui subindo tranquilo, olha, eu não tive nenhum momento receio de que alguma coisa mal pudesse acontecer. E de repente nós estávamos no limite da divisão com Israel, já os soldados tudo de equipar, aí pronto, já foi Shalom para lá, Shalom para cá, ficou tudo em casa, porque a oração realmente ela tem muita força. Muito bom. João, você tem alguma pergunta, algum comentário? Não, ia só comentar o contexto da passagem de Mateus 6, né, que é um bloco do Sermão do Monte, que Jesus também fala da esmola, né, e fala também esmola, oração e a terceira obra da justiça que Haroldo fala, né, esmola, oração e, se eu não sei se é o jejum. E o jejum. Então são 3 práticas que Jesus vai ensinar a gente a fazer no interior, né? Você dá a esmola, mas sem que uma mão veja o que a outra faz, né? Dá em segredo. O jejum também, você não ficar com aquele aspecto de tristeza do jejum, né? Você aparentar estar normal. E na oração você não alardear nas praças, nas ruas, mas sim esse contato interior. Então são 3 momentos que a gente tem que ter realmente de vida, né? As obras da justiça, como Haroldo vai nomear a perícope, de interioridade. A dificuldade da gente do Ocidente, sobretudo, se voltar para o nosso interior. Né? Dentro, né? Então é isso. Na verdade, isso ainda é um dos maiores princípios judaicos. Porque o judeu ele tem um movimento que eles não chamam de caridade. Eles têm um conceito de caridade muito parecido com o Espiritismo. Porque eu presenciei uma cena em Jerusalém, porque o judeu ele adota o pedinte. E o pedinte judeu é completamente diferente do pedinte ocidental. O pedinte ocidental ele vai para a rua pedir esmola, ele veste a pior roupa, se ele puder ir rasgado ele vai com o pé no chão, sujo, porque ele quer despertar em você comiseração ou pena. Isso. É o coitadinho. Né? É o coitadinho. Já o pedinte judeu não. Ele põe a melhor roupa, ele põe o cachecol, a bengala, o melhor sapato. E ele vai consciente daquilo que ele precisa, que ele merece receber. E aquele que vai dar, dá ocultamente, porque ele chega na loja, o comerciante abre a gaveta, tira a colaboração, a contribuição que ele vai dar, ele abre a mão e ele fecha em cima e ele fecha embaixo. O outro não viu nem quanto recebeu. Nós aqui no Ocidente é diferente. A gente dá a esmola, quer mostrar que deu muito e fica esperando que o outro agradeça e diga que a gente é bom. Você é muito bom. E aí eu fiquei observando, e quando ele acabou de doar, de fazer a doação dele, aquele pedinte, que eles vão até para o muro, quando o rabino está lá rezando, eles ficam catucando. Porque ele tem no princípio dele da esmola. Jesus diz, não negue ao que te pede, não dê as costas ao que te pede emprestado. Isso é talmude, é talmúdico. Jesus aí está sendo judeu baseado no ensino que depois foi oficializado no Talmud. Então quando ele deu, ele olhou para o pedinte e diz assim, Todá Rabá, que em hebraico quer dizer muito obrigado. E eu fiquei surpreso porque ele deu e ele agradeceu. Eu digo, gente, você dá e você que agradece? Ele disse sim. Nossa, que coisa, né? Porque dar esmola é um mandamento da Torá. Olha aí, que até no Evangelho tem. Está lá na Torá, Jesus ensinou aqui, porque ele trouxe de lá do Velho Testamento. Dar esmola é um mandamento da Torá. E se não existir ele, eu não tenho como realizar. Então Deus colocou ele no meu caminho para que eu realizasse um mandamento da Torá. Então eu estou agradecendo a ele a oportunidade que ele está me dando de realizar um mandamento. Que coisa, né? Aí eu olhei assim e digo, mas que bela caridade. Ele disse, não é caridade. É meio que uma obrigação? Sedec, que ele chama. É justiça. Justiça porque se Deus... Olha que Jesus fala disso no próprio sermão.
Seja perfeito como perfeito é o vosso Pai Celestial, que faz o sol brilhar sobre os justos e o justo e a sua cair sobre os bons e os maus. Ele não faz distinção de pessoas. Então ele diz, ele dá indistintamente para todos. Se eu tenho e ele não tem, está havendo uma injustiça. No momento que eu divido com ele, não é caridade. Caridade é outra coisa. Somos corresponsáveis por aquela situação. Você, ele tem pobre porque você produziu o pobre, porque Deus não produz pobreza. Ele dá indistintamente para todos. E eles têm uma instituição que eles fazem, em São Paulo tem, chama Temiata, que em hebraico significa dê a mão. E eles fazem campanhas, procuram saber o que é que a pessoa precisa, e eles não aparecem. Eles fazem um levantamento, vê o que é que precisa e deixam em um determinado local para que as pessoas não vejam quem está. Porque eles não querem humilhar. Dele ser o possuidor a dar o que não tem. Como se assim, eu não quero ser causa dessa injustiça que você está passando. Tem até um princípio que eles mandam, a pessoa que quer ajudar, eles enchem uma mochila, põe nas costas e passa em determinado local. Quem precisa vai lá atrás, tira sem a pessoa ver quem é. É o que Jesus ensina, dá com a direita, que a esquerda não veja. Quando for, é tanto que ele não diz, quando for praticar a vossa justiça. Ele não diz a vossa caridade. Muita gente traduz como caridade, não sei se aí está traduzido como caridade, se o Saci traduziu como, eu acho que não, né? Essa passagem não está aqui, né? Não, mas é mais porque está no capítulo 6, é mais na frente. Isso. É quando ele começa a dar os ensinamentos depois de sal da terra, luz do mundo, aí ele entra nessa parte. Mas é tudo que está aqui é judaico. Interessante, né? Tudo. Eu presenciei uma conversa numa sinagoga, eu frequentei sinagoga há 5 anos em Recife, e vi uma senhora dizer assim, duas mulheres conversando. Ele morreu semana passada. Eu não sabia que ele tinha morrido, referindo-se a uma pessoa, um judeu da comunidade. Ele sofria muito do coração, ele pedia muito remédio lá na comunidade. Eu disse, não, ele nunca sofreu do coração, não. Ele pedia remédio dizendo que era para ele, mas não era para dar. E ele pegava aquele remédio e distribuía nas instituições para os pobres, e ninguém sabia de onde vinha. E ele pedia que era para ele. A gente tem mania de dizer assim, não, para os outros eu não tenho vergonha de pedir. Não é assim que a gente diz? Eu não faço questão de pedir pelos outros, por mim não, para ninguém achar que eu estou precisando. É outra cultura, é outra visão, né? Outra visão. Temos aqui também sim, você que está acompanhando pela internet sabe que pode acompanhar pelo celular também agora. A gente está com essa nova tecnologia, cada dia um recurso novo aparece. Então o Neto vai colocar aí o link e você pode acessar também pelo celular, né? Caso você não esteja em casa. Significa que depois de Neto ninguém escapa. Ninguém está livre mais de... O link está aí embaixo, né? No nosso vídeo, você pode copiar aí e acessar pelo celular. O nosso amigo José Aparecido, o José Aparecido é o que está proporcionando tudo isso. Ele é o líder da rede que a gente transmite, né? A Rede Amigo Espírita, e ele está participando hoje conosco. Muito obrigado, meu José. Ele diz o seguinte, uma pergunta: sempre que oramos estamos protegidos? Ou seja, se oramos para alguém muito perturbado, obsidiado, ou para um drogado, se não estivermos bem, podemos correr riscos de sermos influenciados ou atrair em pensamento algum espírito que esteja perturbando a quem realizamos a prece? É uma boa pergunta, Aparecido, só que quando você se dispõe a servir e ajudar alguém, é como se você adquirisse uma autovacina. Na verdade, existe uma passagem no Evangelho muito mal traduzida e muito mal entendida, quando Jesus coloca um paralítico de 38 anos lá na piscina de Betesda, ou piscina probática, porque fica perto da porta das ovelhas. No grego, a ovelha vem probática, né? Lá perto da piscina probática, que Jesus cura aquele homem de 38 anos paralítico numa cama. Mas Jesus fazia as coisas com a sua psicologia,
com o seu método pedagógico de realmente atingir o que ele queria, ele diz ao homem assim: toma o teu leito e vai embora. Imagine um dia de sábado para o fariseu, você não pode fazer nada ainda hoje. Em Jerusalém, na Semana Santa, na Páscoa, no Shabat, ninguém faz nada. Eles fecham praticamente, isolam para ninguém fazer nada. E um cara com a cama nas costas, imagina, o cara no dia de sábado com a cama nas costas. Jesus criou uma situação difícil. Ficou todo mundo perguntando o que foi que tinha feito aquilo. Disse: não foi não sei quem, não, foi um homem que me curou. E aí Jesus vai lá no templo e diz assim: fui eu que te curei. Agora eu te adverto que tu não erres mais, porque uma coisa pior vai te acontecer. E o homem sai e diz: olha, foi ele. E aí as pessoas, os fariseus, começam a criticar, e Jesus diz assim: olha, o dia tem 12 horas. Como se ele tivesse hoje. As pessoas às vezes dizem assim: no tempo de Jesus o dia tinha 12 horas. Não, ele estava dando uma lição que 12 horas para quem trabalha. Aí ele coloca uma frase que todos traduzem como: eu e meu pai trabalhamos até hoje. Jesus nunca trabalhou. A expressão mais, o verbo mais adequado aí, o lavod em hebraico, é oved, o avod, o avad, que é o passado, significa servir e não trabalhar. O Talmud diz assim: você quer servir a Deus? Trabalhe, e depois do expediente vá servir a Deus. Porque servir, quem serve não tem salário. Até os escravos, que é a expressão oved em hebraico, não ganhavam nada. E foi por causa dos escravos que ocidentalmente se criou um chicote chamado tripalho, que era em Roma, que originou a palavra trabalho, que é uma palavra latina. Ou aquelas 3 estacas que as pessoas eram sacrificadas. É uma espécie de crucificação diferente. Então Jesus não poderia falar em trabalho. É uma expressão que chega, mas muito fraca, porque quando Jesus lava os pés dos discípulos lá no cenáculo, ele diz assim: eu faço isso para que vocês façam também uns aos outros, porque quem quiser ser o maior seja o servidor de todos. Maria recebe a anunciação do anjo e diz assim: eis aqui a serva do Senhor. Então Jesus não podia falar em trabalho. Jesus não tinha sindicato. Ninguém pode dizer: Jesus estava atendendo naquela semana, que eu estava de greve lá na Galileia e ele estava fora do horário, não estava reivindicando o aumento salarial. Jamais. E você sabe que nós espíritas mesmo, a gente não pode, se alguém liga na nossa casa, às vezes eu sempre estou na fome, 10h30 da noite, olha, tem uma pessoa aqui em casa, está quebrando tudo, não é ela, está diferente, assim. Eu não vou dizer: olha, meu expediente terminou às 18 horas. Porque quem serve nem tem salário, nem tem horário. Então o que Jesus diz, a expressão é: eu e meu pai servimos até hoje. Então são coisas simples, que aí vem a resposta do Aparecido. Se você serve, meu irmão, se você está à causa de Deus, você está com toda a imunidade. Quando você passa a servir sem interesse de receber recompensa, porque Jesus servia por amor. Eu vim para que todos tenham vida, eu sou a luz do mundo. Né? Quem quiser ser o maior seja o servidor de todos. Então ele veio servir, e você pode até ter um atropelo físico, um mal-estar físico, ou qualquer coisa, qualquer dano físico, mas espiritualmente você está iluminado. E a luz entra nos charcos, nos pântanos, aonde tiver contaminado, ela entra e sai pura do jeito que entrou. Então realmente não há preocupação de que alguém vá fazer algo por alguém e seja prejudicado por isso. Não se esqueçam do grande exemplo que foi Paulo de Tarso. Foi açoitado, foi apedrejado, dormiu em cavernas, foi mordido de escorpião, mordido de víbora. Nunca reclamou, porque o físico dele foi atingido, mas o espírito jamais. Ele nunca reclamou, dizer assim: mas que esse homem que eu sirvo a ele, isso não acontece coisa ruim. Não, Senhor. Aqueles que foram sucessores de Jesus no século foram realmente amorosos, dedicados, verdadeiros servos da causa
a mensagem de Jesus. Tiveram problemas físicos, foram degolados, foram mortos, crucificados, etc. Todos, praticamente todos, menos João, foi um que escapou. João é um nome forte, viu, João? Mas, independente disso, todos espiritualmente estavam muito iluminados. Então, quando a gente trabalha, quando a gente serve a Jesus, você tenha certeza que você está totalmente protegido de espíritos inferiores. Porque os espíritos inferiores não gostam de quem serve. Né? Só os superiores. João, você quer fazer o comentário? Para encerrar, infelizmente a gente já está chegando perto do final. Eu queria resgatar um ponto, Celestino. Você comentou quando falou no Pai Nosso e na oração, na visão de Jesus, que é o perdão, né? E tem um outro trecho aí no capítulo, né, logo abaixo do trecho que a gente leu no início, de Marcos, né, capítulo 11, versículo 25 e 26. Quando Jesus fala que quando vos aprestardes para orar, se tiverdes qualquer coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que estais nos céus também vos perdoe os vossos pecados. Se não perdoardes vosso Pai que está nos céus, também não vos perdoará os pecados. Essa questão do perdão, né, que é bem forte, nessa passagem também no próprio Pai Nosso, né, Jesus resgata como uma questão principal na prece, né? Eu vejo que assim, ao meu ver, é um ponto assim, no Pai Nosso muito significativo, né? Muito significativo, e Jesus ainda deu umas pinceladas antes, em Mateus 25, quando ele diz assim: se fores oferecer a tua oferta e descobrires que teu irmão tem algo contra ti, abandona, volta, procura te reconciliar. E o mais forte, João, é que Jesus, a expressão que ele usa é apressa-te em pagar. A expressão original o verbo é lechalem, é shalem, que é pagar. Apressa-te em pagar, porque se você faz um mal a alguém, você adquire uma dívida espiritual. E Jesus, metaforicamente, os tradutores e os exegetas lêem isso aí e não se apercebe que esse verbo aí, apressa em reconciliar, se era reconciliar, porque Jesus diz lá embaixo que dali não sairás, não subirás até que pague o último centavo. Ele está falando de dívida mesmo, como fosse uma dívida espiritual, mas com uma origem da mesma forma que uma dívida material. Você não tem que ir no banco, você assina duplicado, não tem que pagar até os centavos. Veja que ele diz assim: se você não perdoar, ele te entregará ao juiz, o juiz oficial de justiça, e será jogado na prisão. Que prisão é essa? A prisão da carne. E dali e o verbo que ele coloca, muitos tradutores colocam, dali não sairás, não é sairás, é subirás, porque quem deve ao seu semelhante está abaixo. É aquela história da aliada, a subida e da descida. Se você tem algo contra João e vice-versa, vocês estão num nível inferior. Você precisa não sair, mas subir para entrar no nível das vibrações espirituais positivas. Então, o perdão, eu já vi um judeu dizer para mim: não é cristão não. Toda vez eu procuro sempre perdoar as pessoas, porque eu perdoando uma pessoa eu tirei um problema da minha vida. Isso é muito lógico, isso é muito sábio. Quando Jesus diz assim: perdoe o outro, não significa que ele está sendo bom com o outro, não, ele está sendo bom com você. Ele está querendo que você, embora magoado, ferido e sentido, você tire isso, porque isso faz mal a você. Como é que você vai orar com essa mágoa? Né? Como é que você... Hoje a ciência tem provado que a doença não é mais de fora para dentro, mas de dentro para fora, que a tua mágoa, o teu rancor, o teu espírito de vingança cria no teu sistema imunológico uma queda, além de criar as células que se renovam no teu organismo, elas começam a não se renovar bem e até se malignizar. E você, quanta gente morre de infarto, de AVC, de câncer, porque não soube perdoar. Ficou alimentando uma mágoa. E eu conheço muitos que dizem assim: olha, professor, faz 25 anos que aconteceu isso, e ainda hoje, quando eu me rói, a
pessoa usa essa expressão. Quer dizer, eu fico dizendo assim, olha, é possível que quem fez isso por você nem se lembre mais. E ele que tem que prestar contas. Mas ele nem se lembra. E você que não teve nada a ver com a história, alimentando, só faz mal a você. É doido. E ele disse, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes. Quer dizer, observa que tudo isso é judaico. Eu coloco isso porque eu acho que o cristianismo já foi um dia seita judaica, ele se libertou, não tinha nem nome de cristianismo, mas as raízes da moral do cristianismo que nós temos hoje teve origem com Jesus, porque Jesus conhecia tudo e ele trouxe explicações palpáveis, racionais, importantíssimas, porque diz que mesmo na hora de ir embora ele prometeu que enviaria um outro consolador para chegar a explicar. E para nós espíritas, eu até às vezes eu reflito nas minhas humildes meditações o quanto vai ser difícil para muitos de nós, depois de conhecer a primeira, a segunda e a terceira revelação, depois de ler o livro dos Espíritos, ver lá na questão 627 que depois do Espiritismo ninguém pode pretextar ignorância. Como é que nós vamos viver? Que a gente, o judeu pode alegar que nunca conheceu o cristianismo, como muitos cristãos, católicos, protestantes podem alegar que nunca conheceu o espiritismo, mas o espírita vai alegar o quê? Então eu acho que nós não somos os melhores, mas somos os mais privilegiados, no entanto os mais responsáveis. Responsabilidade. Porque quem muito sabe terá que dar muito, porque isso é evangélico, quando Jesus disse, muito será cobrado de quem muito foi dado. Então, antes da gente passar a palavra para Celestino e o João, para a gente encerrar, dar as palavras finais de agradecimento, eu queria dizer para vocês que é perceber que, além de nós estarmos aqui entre amigos, conversando, e obviamente tem aqui espíritos nos acompanhando, temos muitas pessoas acompanhando pela internet. O Neto colocou aqui que nós temos agora 134 acessos de várias pessoas do Brasil, de 48 cidades. Quer dizer, a gente está agora recebendo as vibrações de vários locais. Em Brasil, em Portugal, Estados Unidos, e aqui no Brasil, nas cidades de João Pessoa, Recife, São Paulo, Belo Horizonte, Manaus, Rio de Janeiro, Fortaleza, Porto Alegre, Sorocaba e Goiânia. Tem mais ainda. Além disso, são as 10 principais. Além disso, a cidade de Porto e Vila Nova de Gaia, lá em Portugal. Muito obrigado a todos que estão acompanhando. A gente recebe as vibrações aqui, compartilha desses ensinamentos do Mestre, que são tão esclarecedores, são tão confortadores. E eu queria também agradecer ao João, agradecer ao Celestino. Pedir agora que vocês se dirijam aos nossos companheiros, fazendo as considerações finais. A gente, infelizmente, tem que encerrar hoje o Evangelho. Por mim, a gente ficaria aqui por mais 1 hora, 2 horas. Sim, sem dúvida, Falar de Jesus é sempre muito bom e agradável. A gente está sempre recebendo mais do que por acaso oferece. Verdade. Eu acho que a lição maior, pelo menos para mim, nessa passagem que a gente leu e estudou, é confiança. A gente não ficar pedindo a Deus, me dê isso, me dê aquilo, eu preciso disso ou daquilo. É entregar a vida a Deus, porque Ele é o nosso Pai, como diz Jesus, o papai, o Abba, O painho está próximo da gente, está cuidando. Então é confiar em Deus, trabalhar, e quando for pedir, como disse Celestino, pedir para os outros, pedir para todo mundo, para a coletividade em geral. Então é uma lição de confiança e de entrega. Para mim fica essa ideia. Eu queria, para encerrar, agradecer a participação de vocês e dizer, mais ou menos reforçando o que João coloca aí, que todas as mensagens de Jesus foram sempre de esperança. Algumas correntes religiosas ainda acham que o castigo eterno, o fogo eterno, o inferno eterno é algo que pode ser colhido, mas eu penso que aqueles que assim refletem se esquecem que Jesus deixou bem claro em Mateus e em João que não se perderá nenhuma das ovelhas que o Pai me confiou. Jesus tem parábolas maravilhosas, o filho pródigo, a moeda, a dracma, Ele fala
do homem que tinha 100 ovelhas e não se perde, ele vai atrás daquela, porque não é da vontade de vosso Pai que está no céu que se perca nenhum desses. Eu tenho outras ovelhas que são desse aprisco, mas ela também virá, porque no futuro haverá um só pastor e um só rebanho. Então, quando Jesus quer que todos nós sejamos libertos pelo amor, pela fraternidade, pela evolução, quando Deus não se alegra com a perda do ímpio, é natural que haverá oportunidade para todos. Então essa, na verdade, é a grande mensagem do cristão, é a grande mensagem da doutrina. Nós um dia todos seremos anjos, como já diz a nossa música. E nesse momento que a gente se aproxima da comemoração do Natal, eu queria deixar para vocês, para todos aqueles que nos assistem no Brasil, em Portugal, em todo esse país que eu amo tanto e fora dele, que nessa festa realmente é importante que a gente se lembre de Jesus. Saiba que não é Papai Noel, não é produto A, nem B, nem C, não é o presente de Natal. Mas a família reunida tem que se lembrar que o verdadeiro dono da festa é Jesus. E é para Ele que devem se voltar os nossos pensamentos, as nossas atitudes de fraternidade, de amor e de solidariedade. Então reunamos a família no Natal e não vamos fazer como muitos que bebem, comem, se refestelam e depois ficam totalmente fartos naquela mesa, agradecem ao vinho, ao uísque, as bebidas e se esquecem do verdadeiro dono da festa, que é Jesus, e esse merece todo o nosso respeito e toda a nossa fraternidade e amor. Portanto, obrigado a vocês pela oportunidade, a Federação Espírita, ao Neto aí, ao nosso José Aparecido, que ele ainda não me apareceu, mas eu já o simpatizo antes de conhecer, espero conhecê-lo brevemente, que desejo do fundo do meu coração ao Brasil, ao mundo, aos entendimentos, ao Papa Francisco, que está unindo nesse momento todas as nações, um gesto que deve ser imitado por todos nós, mas desejo do fundo do meu humilde e pequeno coração para todos vocês realmente um Feliz Natal em 2015, com mais trabalho, com mais servidão, com mais amor e fraternidade. Feliz Natal. Muito bom o lembrete, viu, Celestino? Porque nós estamos fazendo hoje o último evangelho do ano, muito próximo do Natal. Tem dia 25. Tem dia 25, mas nós já gravamos, né? Então, em tese, é o último evangelho. Nós vamos transmitir na próxima quinta também. Mas a gente deseja a todos, agradece primeiramente por acompanharem, por comentarem aqui. A gente teve aqui comentários da Tereza, que mandou um abraço grande para o Celestino. Eu que agradeço. O Carlos Prete, ele é um baiano lá de Feira da Santana. Azevedo também, né? O marido da Tereza, nosso amigo. O Azevedo também. O Carlos Prete, ele disse que mora em Colatina e é seu amigo. Um abraço. Amigo do Vigílio. E Vigílio Knop, nosso grande amigo. Um abraço para todos vocês aí. Feliz Natal aí pro Vigílio, para a família dele, para você também, Carlos. Obrigado. Sei demais quem é. Toda vez que a gente vai a Colatina, a gente se encontra lá. Que maravilha esses reencontros. Então, mais uma vez agradecemos a todos, desejamos um ótimo Natal, um ano de reflexões, né, de muita luta, muito servir, né, muito servir na obra do Cristo. E nós agradecemos demais novamente ao Celestino por esse momento, né, um dos evangelhos que a gente sentiu uma vibração muito positiva, tanto vocês aí de casa como aqui nós estamos sentindo. Então fiquem conosco. Na próxima quinta-feira nós temos novamente o Evangelho lá. No domingo não esqueça o Ponto a Ponto com Edilmo, né? Jesus e Espiritismo vai ser o tema. E um grande abraço para vocês. Antes, quase esquecendo, nós falamos hoje sobre oração, sobre prece, né? Então vamos agora exercitar essa oração, entrar nesse lugar interno e pedir ao Celestino para fazer a nossa prece de encerramento, pode ser? Pode sim. Amigo Jesus, estamos felizes por estar aqui reunidos em Teu nome, procurando, na medida possível, dentro e diante dos nossos limites, causa, procurar ouvir as Tuas sábias e iluminadas palavras e, sobretudo, que o nosso corpo
a nossa mente, o nosso interior se revista da boa vontade de pô-las em prática por onde quer que passemos. E que neste ano que termina, temos muito, Senhor, que te agradecer. Obrigado por todos nós, pela nossa família, e te pedimos pelo Brasil, pelo mundo, por aqueles nossos irmãos que agora se encontram nos leitos dos hospitais, nas casas de saúde, nos sanatórios psiquiátricos, que eles também não sejam esquecidos. E que os homens se unam em prol do amor, da fraternidade, para servir e ajudar aqueles que têm mais aos menos favorecidos. Sê conosco, Jesus, em 2014, 2015, envolvendo o Brasil, a nossa Federação Espírita, os nossos lares, as nossas casas espíritas e todos os irmãos de outras correntes religiosas que também recebam neste momento as tuas luzes, as tuas bênçãos e, sobretudo, a tua paz. Sê conosco, Jesus, hoje, por toda a noite, amanhã e sempre. Que assim seja. Que assim seja. E é assim que nós encerramos mais Evangelho Online. Até uma próxima. Queremos agradecer também ao Neto, que está aqui conosco na equipe técnica por trás das câmeras. Sem ele, nós não estaríamos aqui. E a equipe do DECOM também por trás desse trabalho. Que Deus nos ilumine e até uma próxima. Um grande abraço.